Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Ávila e esse é o nosso canal. Quer estudar? Venha para cá! O meu objetivo aqui é ajudar você a conquistar a tão desejada aprovação no concurso dos seus sonhos. E hoje nós vamos conversar sobre a técnica Feynman e como ela é capaz de turbinar o seu rendimento nos estudos para concursos. Então fica comigo! Richard Feynman, físico pioneiro e ganhador do Nobel de 65 ao apresentar os conceitos de eletrodinâmica quântica, criou um método através do qual você pode aprender o que você quiser, seguindo apenas 4 passos. Feynman era um crítico do modo como as pessoas estudavam, priorizando a memorização em detrimento do raciocínio. Para ele, conhecer o nome de algo e conhecer algo eram coisas bem distantes. Ele disse: se você se ouvir dizendo "acho que eu entendi", significa que você não entendeu nada. Richard Feynman era conhecido pela sua habilidade única em conseguir dominar assuntos muito complexos. Gente, o homem era físico. Tem alguma coisa nesse mundo mais complexa que física? Pois é, e principalmente pela sua capacidade de apresentá-los de uma forma tão simples que a grande maioria das pessoas era capaz de compreender. E foi através dessa habilidade especial de dominar e simplificar assuntos complexos que surgiu a técnica Feynman. Ao invés de focar na memorização de conceitos, nomes, datas, números, a técnica ela prioriza a compreensão profunda. Segundo o método, compreender profundamente significa que essa pessoa ela é capaz de explicar o assunto que aprendeu a outras pessoas. A lógica é que só quem domina um assunto consegue ensiná-lo a outros. Vocês já ouviram falar da pirâmide de William Glasser, também conhecida como pirâmide do aprendizado? Segundo Glasser, um psiquiatra norte-americano que estudava saúde mental, nós aprendemos 10% quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando vemos, 50% quando vemos e ouvimos, e aprendemos 70% quando conversamos, perguntamos, repetimos, 80% quando praticamos, resumir, interpretar, resolver questões, e 95% quando nós ensinamos. E é exatamente aqui que entra a técnica Feynman. Vamos aos passos então. O primeiro passo é você escolher um assunto e escrever no topo de uma página. E o importante é não escolher alguma coisa muito ampla, como direito constitucional ou português. Seja mais específico, como controle de constitucionalidade ou orações coordenadas. Em seguida, você vai buscar livros, PDFs, videoaulas sobre esse conteúdo e vai escrever tudo o que você sabe sobre ele. Sempre que você aprender alguma coisa nos próximos passos, você vai anotar aqui nessa folha. Você vai escrever com as suas palavras. Jargões e termos técnicos podem mascarar o seu nível de aprendizado. Você decora, mas não entende. Essa folha ela serve como um roteiro para o segundo passo. E o segundo passo é ensinar ou fingir que está ensinando esse assunto para uma criança de 10 anos. O importante é explicar o tópico em termos de fácil compreensão. Se você não consegue explicar um assunto de uma forma simples, é porque você não entendeu ele direito. O objetivo é consolidar o que você já entendeu e visualizar o que você ainda não tem clareza. Mesmo se você não tiver nenhuma audiência, não tem problema, você imagina. Você deve escrever e falar enquanto faz a sua aplicação, da mesma forma que um professor em sala de aula. Se você não tiver uma lousa na sua casa, use uma cartolina, um flip chart. O terceiro passo é identificar aqueles pontos que ainda estão obscuros. Aqueles que você ainda não compreendeu muito bem. E isso fica muito mais fácil quando você tenta explicar o que você aprendeu. É nessa hora que surgem as dúvidas. O seu objetivo nessa etapa é revisar o material de estudo e as anotações até conseguir entender completamente os conceitos para explicá-los sem dúvida. Repita os passos 2 e 3 até conseguir explicar claramente todo o conteúdo objeto do estudo.
Quando isso acontecer, significa que você realmente aprendeu aquele assunto. O quarto passo é revisar novamente o seu trabalho, buscando simplificar ao máximo a linguagem utilizada. Tenha certeza de não estar usando jargões, termos técnicos. Ilustre com exemplos práticos, faça analogias, busque correlacionar o assunto objeto de estudo com outros conhecimentos que você possui, de outras disciplinas, de outras áreas. O objetivo é organizar todo o conteúdo em uma história simples, que flui. Por fim, leia em voz alta. E se ainda parecer confuso, pode ser uma indicação de que seu entendimento ainda não é total. Se for o caso, estude novamente e volte a preencher as lacunas. Eu sempre gostei de estudar usando uma lousa. E eu fingia dar aulas, isso desde que eu era bem pequena, antes de conhecer a técnica Feynman. Começou como uma brincadeira de criança mesmo. Eu colocava lá as minhas bonecas sentadas nas cadeiras e eu dava aulas para elas. À medida que eu fui crescendo, eu abandonei as bonecas, mas eu continuei com a técnica, porque eu vi que ela funcionava para mim. Eu aprendia melhor assim. Só que eu ainda não sabia que isso era uma técnica de estudo. Eu fiz isso durante o ensino fundamental, o ensino médio, vestibular, a faculdade. Eu troquei o quadro negro pelo branco, mas sempre teve lousa na minha casa. Só durante os meus estudos para concursos é que então eu conheci a técnica Feynman. E aí as coisas começaram a se encaixar. Eu descobri por que funcionava tão bem para mim e eu parei de me sentir estranha por ainda gostar de brincar de dar aulas aos 30 anos. Além disso, eu fiz ajustes na minha técnica, incluindo os outros passos da técnica Feynman. E esse foi um dos métodos de estudo que eu mais usei durante toda a minha preparação para concursos. Sempre que eu estava estudando um conteúdo novo, que era um pouco mais complicado, eu partia para a minha lousa. Essa técnica voltou a receber olhares atentos depois que Elon Musk, fundador da Tesla Motors e da SpaceX, conhecido por ser um dos empresários mais inventivos, controversos e bem-sucedidos dos últimos tempos, confessou utilizá-la. Então, que tal você aplicar também nos seus estudos para concursos? Deixa a timidez de lado e dê aulas. De quebra, isso ainda vai melhorar a sua capacidade de falar em público. Vamos falar então das vantagens desse método. Ele pode ser utilizado para você aprender qualquer assunto. É indicado para quem precisa aprender alguma coisa de uma forma rápida e eficaz. E aí você pode estar se perguntando: como assim rápida, Juliana? Porque realmente parece que você vai demorar mais seguindo os 4 passos. Mas eu posso te garantir que isso é uma ilusão, porque o nível de aprendizado que você obtém usando esse método, ele é tão superior que compensa o tempo gasto para executar todas as etapas. Além disso, ele ajuda a desenvolver o conhecimento verdadeiro sobre qualquer tópico que você esteja aprendendo. Você vai adquirir uma maior compreensão daquilo que está sendo estudado, não se limitando apenas a decorar. Ele facilita a memorização, porque à medida que você elabora suas anotações, que você faz correlações com outros assuntos já estudados, criando analogias, exemplos, você favorece o processo de etiquetação mental e aumenta a eficiência do cérebro em recuperar as informações aprendidas. Além disso, ele aumenta a sua habilidade de ensinar, ele melhora a sua didática e a capacidade de pensar criticamente sobre um determinado assunto também aumenta à medida em que você não tem apenas um conhecimento raso sobre ele. Mas aí você pode estar se perguntando: e quais são as desvantagens então dessa técnica? E eu gosto tanto dela que eu acho difícil achar alguma desvantagem. Mas os únicos motivos que me fizeram não usá-la para todas as disciplinas durante toda a minha preparação foram o trabalho e o tempo mesmo. Porque é inegável que a profundidade do conhecimento que você obtém estudando por esse método é muito superior quando comparado com o estudo passivo, né? Ler livros, PDFs, assistir videoaulas. Só que o tempo para se cumprir as 4 etapas da técnica, o trabalho que ela dá, também são maiores. E como não é para todas as disciplinas, para todos os conteúdos, que você precisa de um conhecimento tão profundo, eu acabei reservando essa ferramenta especial
para algumas matérias apenas, como direito tributário, auditoria, contabilidade, que tinham um peso muito grande no meu concurso, para economia, para o começo de raciocínio lógico, que foram disciplinas que me bateram bastante até eu conseguir pegar o jeito delas. Fora isso, sempre que eu me deparava com algum ponto mais chatinho de alguma matéria, eu lançava a mão da técnica Feynman para me ajudar a destravar. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você já conhecia, se você já utiliza a técnica Feynman, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não conhecia, comece hoje a colocá-la em prática e me conta depois o que você achou. À primeira vista pode parecer bobeira, mas lembre-se da genialidade de Elon Musk. O simples fato dele afirmar que usa esse método para adquirir novos conhecimentos já deve ser suficiente para te convencer do potencial dessa ferramenta. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com os amigos, isso é muito importante, isso me ajuda muito no crescimento do canal. Mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante e que ele merece ser visto por mais pessoas. No nosso próximo encontro, nós vamos conversar sobre os mitos que envolvem os concursos públicos. Eu tenho certeza que você acredita em pelo menos um deles. Então, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, já ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar sempre que tiver um conteúdo novo aqui para você. E eu te espero na próxima terça-feira para mais um passo na sua jornada rumo à aprovação. Até mais e bons estudos!